Boa tarde, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre separação sólido-líquido. Bom, até agora a gente discutiu, né, todas as formas de preparar o minério e de concentrá-lo, de forma que a gente consiga separar as duas frações que interessam para a gente, que são os minerais minérios, né, o nosso concentrado, que está ali apto, com teor adequado para a gente conseguir vender e ser preparado nas etapas subsequentes, né, da indústria, e aqueles minerais que não importam para a gente, que não têm valor econômico, que são os minerais de ganga e que constituem o rejeito. Bom, durante todo o processamento, boa parte do processamento, né, desde a parte da etapa de moagem, a gente faz adição de água no sistema. Né? A gente viu que todos os mecanismos de concentração do mineral, com exceção dos eletrostáticos, eles precisam ter uma adição de água para a gente conseguir fazer a separação das partículas. Então, são adicionadas quantidades muito grandes de água no sistema e que em algum momento, né, depois que a gente conseguiu fazer a concentração propriamente dita, a gente vai precisar então separar a água do nosso material sólido, tanto o rejeito quanto o concentrado. Porque a gente não quer vender água, né, pessoal? A gente quer só vender o concentrado. Então, é nisso que consiste a separação sólido-líquido. Né? A gente vai agora remover toda a água que a gente adicionou do sistema. Então, pessoal, a separação sólido-líquido tem quatro principais objetivos. Né? Que o primeiro deles é a recuperação e a recirculação de águas. Uma vez que são adicionadas quantidades muito grandes de água, não é interessante, pessoal, que a gente fique fazendo coleta de água nova para ser adicionada no sistema a todo momento. Né? Especialmente em regiões que sofrem pela falta de água, isso aí ainda é um pouco mais grave, né? Devido à questão de sustentabilidade, toda a questão ambiental, não é bom a gente fazer coleta de água limpa a todo momento. Então, boa parte da água que a gente adicionou no sistema e que a gente vai retirar do material sólido, a gente pode recircular. Dessa forma, a gente garante com que a água necessária seja adicionada no sistema, minimizando ao máximo a coleta de água nova. Né? Isso aí é muito interessante para a gente, tá, pessoal? Quanto mais a gente reaproveitar a água, melhor. O segundo objetivo é a preparação de polpas para operações subsequentes. Não comentei com vocês, mas vou comentar agora, que durante toda a etapa do processamento mineral, a porcentagem de sólidos, ela, para a maioria dos processos, é um parâmetro, é uma variável de processo. Então, nem toda operação da etapa de processamento mineral trabalha sob as mesmas condições de porcentagem de sólido. Por exemplo, na moagem, que é onde a gente faz adição de água, costuma-se trabalhar ali com porcentagem de sólidos entre 50% e 60%. Quando a gente vai para a flotação, é interessante que a polpa esteja um pouco mais diluída, né? Então a gente precisa adicionar mais água. Mas antes da flotação, quando a gente faz a adição dos reagentes, não é interessante que tenha muita água no sistema, por questões de aproveitamento do espaço físico dos condicionadores. Então, nesse momento, é interessante que a porcentagem de sólidos esteja mais alta possível. Então, a gente vai adicionar água do sistema na etapa de moagem, mas quando a gente for condicionar, eu preciso aumentar a porcentagem de sólidos. Então, eu preciso, nesse momento, fazer a remoção de uma quantidade de água para poder fazer essa adequação da porcentagem de sólidos. Então, em determinados pontos do meu processo, eu vou ter que tirar a água para depois colocar de novo. Isso também seria considerado uma etapa de separação sólido-líquido. No caso, a gente pode fazer essa separação através do uso dos hidrociclones. Os hidrociclones eles são equipamentos bastante versáteis, né? Uma vez que a gente já viu que eles conseguem classificar as partículas em termos da sua granulometria. Dependendo da configuração, eu também posso tender a fazer com que ele concentre em função da densidade, mas eu também posso fazer separação sólido-líquido. Se eu apertar o apex, né, a saída de baixa, a descarga do grosseiro, onde sai o underflow, se eu diminuir um pouco aquela abertura, a água não vai ter condição de sair por ali. Então eu vou tirar dali uma polpa mais adensada e aí eu vou tirar a maior parte de água pelo overflow. Então essa é uma forma como a gente faz para poder preparar a água nessa etapa, preparar a polpa nessa etapa de concentração, caso a gente precise elevar a porcentagem de sólidos. Dessa forma eu consigo também arrastar partículas de lama junto, uma vez que elas são prejudiciais à maioria dos processos de concentração. Outro objetivo é o desaguamento final de concentrados. Muitas vezes, pessoal, o concentrado ele sai da mina em direção aos portos, né, onde vai ser feito o despacho desse material, ele vai por ferrovias. Então, nesse caso, não é interessante a gente colocar água nos vagões. Né? A gente vai estar pagando para transportar água, que não é um material que a gente vai vender de fato. Né? Não é esse material que vai dar lucro para a gente no final do processo. Então, se esse for o modo como o concentrado é escoado da mina,
a gente precisa fazer a remoção da maior porcentagem de água possível, deixar o material mais seco possível. Tá? Então, para deixar ele adequado à etapa de entrega, né, dos concentrados. A não ser que esse concentrado seja entregue via mineroduto. Nesse caso, ele vai continuar na forma de polpa e vai aí por bombeamento, tubulações. Então, no caso da Vale em Tapira, Minas Gerais, por exemplo, o concentrado ele é bombeado, né, desde Tapira até Uberaba, que é onde ele vai ser entregue ali à indústria química de fertilizantes. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer, por motivos óbvios, a gente não precisa fazer separação sólido-líquido concentrado. Mas, se ele for entregue de outra forma, é uma etapa imprescindível. E no caso da preparação dos rejeitos para descarte também. No caso das barragens, né, na maioria dos rejeitos ainda hoje são armazenados na forma de barragem, não é interessante que a gente jogue muita água na barragem, né, uma vez que essas estruturas elas não têm uma estabilidade elas não têm estabilidade vitalícia, né, pessoal? A gente fala que as barragens elas não são estáveis, elas estão estáveis. Então, elas são dimensionadas para conter sólidos. Quanto menos água a gente joga na barragem, melhor. Né? Então, é uma etapa principal aí também, um dos objetivos mais importantes aí também da separação sólido-líquido, preparar o rejeito para o descarte em barragens. Então, pessoal, como eu já mostrei para vocês, de acordo com a lei de Stokes, a velocidade terminal das partículas ela é função aqui do tamanho das partículas, da densidade do sólido e da densidade do fluido, também da viscosidade aqui, né? Mas vamos nos atentar aqui nesse parâmetro, né, que é o diâmetro das partículas, o tamanho das partículas. A velocidade terminal ela é diretamente proporcional ao tamanho da partícula. Então, quanto menor o tamanho de partícula, menor é a sua velocidade terminal, menor é a sua velocidade de sedimentação. O problema maior que a gente enfrenta, né, nessa separação sólido-líquido é que o material ele já foi processado, né, ele já foi cominuído, ele já foi classificado, e especialmente quando a gente trata de rejeitos, há predominância de partículas muito finas, né, que a gente removeu do sistema porque elas atrapalham muito. Então, nesse caso, a velocidade de sedimentação é muito prejudicada. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui em termos de tamanho de partícula, uma partícula de 1 micrômetro, que aqui já entra no sistema coloidal, ela sedimenta uma taxa de 1 milímetro por hora. Né? Se a gente diminuir mais ainda esse tamanho de partícula, no caso ali 0,01 micrômetros, eu demoraria um ano para poder fazer essas partículas sedimentar 1 milímetro. Tá, pessoal? Aqui é um caso mais exagerado, né? Mas isso não deixa de ser verdade para os materiais que a gente lida na separação sólido-líquido. O material, nesse ponto do processo, ele já está bastante fino. Então, como a gente está num processo contínuo, a velocidade de sedimentação ela é lenta. Né? A gente não consegue fazer com que essas partículas sedimentem muito rápido. Então, a gente precisa dar um jeito de contornar isso daí, principalmente também através da utilização de reagentes, que vão ajudar a gente a aumentar a velocidade de sedimentação dessas partículas. Então, pessoal, para a gente poder fazer essa aceleração da velocidade, a gente pode agregar as partículas de volta. Né? Eu não consigo mais uni-las, né, fisicamente, mas a gente consegue, através do uso de reagentes, fazer isso artificialmente. Então, como formas principais de agregar partículas finas, eu cito aqui a coagulação. No caso, as partículas elas vão se atrair, elas vão se agregar devido a forças atrativas, né, basicamente por atração ou repulsão eletrostática, por atração eletrostática, né, no caso. Então, o agregado formado aqui, no caso, eu chamo de coágulo, e a floculação vai ser resultante da adição de um polímero, né, uma molécula de grande tamanho que vai servir como uma rede. Esses polímeros, essas moléculas, elas vão capturar as partículas, vão formar agregados maiores, e esse conjunto, né, de partículas, esse agregado, tanto no coágulo quanto no floco, eles vão ter essa velocidade de sedimentação bem maior do que considerando a partícula isolada. Então a gente consegue, através dessas duas técnicas de agregação de partículas, acelerar o processo de sedimentação. E eu vou discutir um pouquinho sobre cada um deles. Bom, pessoal, no processo de coagulação, comentei com vocês que existem forças repulsivas, né, naturalmente existentes ali nas partículas. Na aula de flotação eu comentei com vocês da dupla camada elétrica, que é essa nuvem de íons que se forma ao redor de uma partícula eletricamente carregada no intuito de neutralizar a carga naquela região. Então, a partícula que tem carga elétrica, seja ela negativa ou positiva, ela vai atrair íons de carga oposta até aquela região ali se tornar neutra. E a presença dessa nuvem de íons forma uma barreira, né, que
impede as partículas de chegarem muito perto umas das outras. Então, se a gente conseguir remover essa repulsão eletrostática entre as partículas, elas vão tender a se agregar. E como que a gente faz isso, né? Basicamente de duas formas. Eu posso alterar a carga elétrica das partículas, fazendo elas terem cargas opostas. Já comentei com vocês no caso da hematita, né? E do quartzo, do qual aqui eu tenho pH, eu tenho aqui cargas negativas e cargas positivas. O quartzo ele tem carga negativa e uma ampla faixa de pH, e a hematita ela tem abaixo de pH 7,5, mais ou menos, ela tem carga positiva e acima disso ela adquire uma carga negativa. Se a gente alterar o pH para essa região aqui, né, as partículas de quartzo terão carga negativa, as partículas de hematita terão carga positiva e dessa forma elas vão se agregar. Então uma forma da gente conseguir fazer a coagulação das partículas é alterar o pH do sistema, fazendo com que as partículas tenham cargas opostas. Dessa forma elas vão se agregar, vão formar coágulos e vão sedimentar de forma mais rápida. Outra forma é a gente conseguir provocar a compressão da dupla camada elétrica. Se eu adicionar mais eletrólitos no sistema, essa nuvem eletrônica aqui ela vai tender a se achatar, né? Então a gente consegue cada vez mais ir diminuindo essa barreira, até o ponto que a repulsão deixa de existir. Então nesse caso, as partículas também vão se agregar. Então assim as partículas elas vão tender a se agregar, a se atrair. Elas formam esses agregados, né? Os coágulos eles são bastante densos, né? As partículas estão bem juntinhas umas às outras, porque elas estão em contato umas com as outras. Então, existe muito pouco espaço vazio entre essas partículas e, consequentemente, muito pouca água retida entre essas partículas, né? Dependendo do caso que a gente estiver lidando, seja na filtragem ou seja no espessamento, isso pode ser interessante para a gente. Já no caso da floculação, vai acontecer quando adicionar um polímero, né? Um polímero é uma molécula muito grande. No caso da celulose, por exemplo, é uma molécula que tem uma grande cadeia, né? E ela vai servir como uma rede, né? Ela vai capturar as partículas que estão ali presentes no sistema, todas as partículas vão ficar grudadas nessas moléculas e todo aquele torrão, aquele floco formado vai sedimentar mais rápido. E durante o caminho de descida, ele vai coletando cada vez mais partículas. Então a gente consegue ter um mecanismo de sedimentação bastante eficiente com a adição de floculantes, tá, pessoal? Quando a gente adiciona floculantes, a sedimentação tendenciosamente é um pouco mais acelerada do que no caso dos coágulos, tá, pessoal? Então, no caso aqui, os meus polímeros, né, os meus floculantes, eles podem ter origem natural ou serem sintéticos, né? Os naturais aí eu cito amido de milho, tá, pessoal? O mesmo que a gente usa como depressor da hematita, mas aqui em concentrações maiores ele pode agir como floculante, tá, pessoal? Então a dosagem de amido no sistema, ela tem um ponto ótimo, tá, pessoal? A partir de certa concentração ele começa a atuar como floculante, tá, pessoal? Então, concentração de amido é importante pra gente. E a CMC, carboximetilcelulose, também é um composto natural, né, que a gente consegue usar aí como floculante. A vantagem dos floculantes naturais é que eles são mais baratos, tá, pessoal? São mais baratos, são mais abundantes. Em contrapartida, a qualidade depende muito da fonte, né? Então, no caso do amido, a qualidade do amido de uma marca ou de um fornecedor pode diferenciar do desempenho de um outro fornecedor, por exemplo. Então, existe essa instabilidade, né, na composição química, nas proporções dos elementos que são constituintes dos floculantes naturais, e que a gente tem que sempre estar atento com isso daí. Então, como vantagens, eles são mais baratos, mas como desvantagens, a gente não consegue ter uma padronização da eficiência devido a variações na qualidade do produto. Já no caso dos sintéticos, né, eu cito aqui a poliacrilamida. É um coagulante, um floculante bastante utilizado, né, na indústria, e eles são mais caros, né, tendenciosamente, como eles são sintéticos, eles têm um processo de fabricação, eleva um pouquinho o custo deles, porém a gente tem padronização da qualidade. Então a gente sempre tem que pesar a questão do custo com a questão da eficiência, né? O que é mais interessante para a gente, né? Então a gente tem essas duas opções. Como a carga elétrica, a gente pode ter floculantes catiônicos, aniônicos ou não iônicos, e aí dependendo do sistema que a gente está lidando, um pode ser mais indicado do que outro, tá, pessoal? E com relação ao peso molecular, se ele tem alto peso, né, a molécula é muito grande do floculante, ou se ela é um pouquinho menor. Isso daqui vai afetar a condição, a característica do floco, né? Cada um deles vai ser mais indicado dependendo do processo, tá, pessoal? Especialmente no caso da filtragem. Então, pessoal, basicamente, né, a gente tem aqui um polímero, né,
que está representada aqui por essa linhazinha aqui, e aqui é a superfície da partícula. Então, como esse polímero ele é grande, ele toca a partícula em alguns pontos, né? E aí ele interage em alguns pontos da partícula, mas ele vai ficar aqui, vários pontos dele ficam para fora da partícula, né? Formando alças, formando caudas. Então esses pontos que ficam para fora, né, direcionados para o meio, eles têm condições de se aderirem em outras partículas que estiverem na região. Então, se eu tivesse uma outra partícula aqui, ela poderia ficar presa aqui, outra partícula ficaria presa aqui, e outra aqui, e assim por diante, né? E cada uma delas também vai ter o próprio polímero grudado nela aqui, e aí a gente acaba, de fato, formando uma rede, formando um torrão ali com várias partículas aderidas à mesma molécula. Então aqui no caso a floculação ela pode ser basicamente de duas formas. A floculação por pontes é basicamente quando eu tenho polímeros de alto peso molecular, então forma aquela característica de antes, né? Um polímero aderido a uma partícula, ela vai ficar ali com alças e caudas em direção ao meio, e qualquer outra partícula que passe por ali tem condição de ser agarrada por essa mesma molécula. Então a gente forma flocos com essa característica, flocos bastante abertos, com bastante espaço vazio, com muita água retida em seu interior. Então, essas moléculas elas podem ser não iônicas, né? Elas podem ter a mesma carga da superfície, não tem problema, desde que haja alguma interação química entre a molécula e a superfície mineral. Já no caso da floculação por neutralização de carga, a gente tem polímero de baixo ou de médio peso molecular. Então, nesse caso, a partícula tem um tamanho bem superior ao tamanho aqui do polímero. Nesse caso, obrigatoriamente, a molécula vai ter carga oposta à carga da superfície mineral. Então, supondo aqui uma partícula carregada negativamente, né, e um polímero catiônico de baixo peso, né, então a molécula é pequena, ela vai se absorver inteiramente ali em cima da superfície mineral. E aí, essa região aqui, ela passa a ter uma carga positiva, né? A presença do polímero gera uma carga localizada positiva. Qualquer outra partícula negativa que esteja passando por perto vai se sentir atraída por essa região aqui e vai se aderir nela, tá, pessoal? Então, nesse caso, a gente tem a formação de um floco com espaços bem reduzidos, né? As partículas estão praticamente tocando umas nas outras, similar ao processo de coagulação. Pessoal, eu não chamo isso de coagulação, apesar dos flocos serem bastante parecidos com os coágulos, porque aqui eu fiz a adição de um polímero. Sempre que a gente lida com adição de polímero, seja ele de baixo peso molecular, de médio ou de alto peso, a gente está lidando com um processo de floculação, tá, pessoal? Não confundam. Apesar do floco ser bem parecido com o coágulo, nesse caso, bem compacto, com as partículas praticamente tocando umas nas outras, são dois mecanismos diferentes, tá, pessoal? Então não confundir. Já os polímeros de alto peso molecular, a gente tem flocos abertos, né? As partículas estão mais espaçadas, então tem um volume maior ocupado pelos flocos. Então, pessoal, os espessadores são os primeiros equipamentos responsáveis pela separação sólido-líquido, né? Então, via de regra, a gente sempre vai passar o concentrado e o rejeito pelo espessador. Aqui a gente tem a intenção de elevar a porcentagem de sólidos para deixar ela adequada para filtragem. Então o material, a polpa, chega no espessador com porcentagem de sólidos em ordem de 30% a 40% de sólidos e deixa ele com 60% de sólidos, mais ou menos, em média. Essa porcentagem de sólidos do espessador não pode ser alta demais, porque a gente vai remover isso daqui por um bombeamento. Então a porcentagem de sólidos, limite, ela é a função da bomba, tá, pessoal? Então a gente sempre tem que ficar atento nisso aí. Não adianta a gente tentar tirar o material mais sólido possível do espessador, porque senão a gente vai literalmente atolar o espessador. Ele não vai dar conta de lidar com aquela porcentagem de sólidos tão alta, tá? Então, sempre ficar atento com isso daí. Então, pessoal, os espessadores, eles são equipamentos grandes, tá? Eles normalmente não, eles via de regra são instalados do lado de fora da usina, tá? Eles não cabem dentro da usina. Então, normalmente obrigatoriamente são feitos em regiões planas, dependendo do caso, a gente tem que fazer uma fundação um pouco mais robusta, porque eles são equipamentos que comportam um peso muito alto, são equipamentos muito caros de serem construídos, eles têm que ser operados de forma muito adequada, porque se acontecer qualquer coisa, qualquer falha, e as partículas sedimentarem muito rápido, né, a gente vai ter o entupimento do espessador, a gente vai ter que parar toda a operação. Muitas vezes a gente tem que ser feito o esvaziamento do espessador, a remoção do material sólido que se depositou no fundo, né? O ideal é que as partículas elas sedimentem, elas fiquem ali em um estado de fluidez ainda, né?
numa concentração de sólidos maior, mas que elas não sedimentem de fato. Se isso acontecer, a gente diz que o espessador está aterrado. E aí é o momento de parar o espessador, esvaziar ele, colocar carregadeiras lá dentro para poder tirar esse material lá que ficou retido, que ficou sedimentado no fundo do espessador, e isso aí causa um transtorno muito grande para a empresa, né? Inclusive em termos financeiros. Os modelos maiores, eles são de concreto, né? Nesse caso aqui, eles são enterrados no chão, e no caso de espessadores de menor tamanho, eles podem ser feitos de aço, eles podem ser suspensos também, a depender do modelo, dependendo da capacidade. Então, basicamente, a alimentação ela vai chegar no espessador aqui, vai ser distribuída de forma bem suave aqui, né, através de um alimentador que a gente chama de feed well, no qual a alimentação chega, ela passa por essa estrutura interna aqui para poder perder um pouco de energia e aí ser alimentada de forma bem suave, e aí as partículas elas vão sedimentando. Na parte de baixo a gente tem um equipamento chamado rake, que é basicamente um raspador, tá? Ele fica girando no fundo do espessador e arrastando o material em direção ao centro do espessador, onde ele vai ser removido aqui por bombeamento. Então, de novo, não é interessante que a gente sedimente as partículas de fato. Elas têm que vir para essa região, mas elas vão sair daqui antes de se acumularem no fundo. Se isso acontecer, gente, parou o equipamento, né, prejuízo na certa. Então, o espessador realmente é um equipamento bastante sensível e a operação dele tem que ser feita de forma bem adequada. E aí, para acelerar a sedimentação, a gente pode usar floculantes, a gente pode usar coagulantes, sempre atento com essa questão da velocidade de sedimentação. Não sedimentar rápido demais, só acelerar ela um pouquinho para poder dar conta da vazão em termos ali do processo contínuo. O dimensionamento dos espessadores é feito com base num teste muito simples que a gente faz no laboratório, que é o teste de sedimentação em proveta. Então, nesse teste, a gente pega uma proveta, que tem um volume de 2 litros, ou 2.000 ml, a gente coloca uma polpa a 25% de sólidos, e a gente vai observar o comportamento da sedimentação ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, a gente vai colocar a polpa, vai fazer a agitação mecânica aqui, né, com uma haste, e a partir do momento que a gente deixar de agitar a polpa, a gente começa a cronometrar o tempo. No segundo instante, a gente nota aqui embaixo a formação de uma camada, né, que é o material mais grosseiro, que já está sedimentando, mas aí, em determinado momento, a gente vai conseguir notar uma interface aqui entre a polpa, que está mais diluída, né, na condição inicial, e o que eu chamo aqui de líquido clarificado, a água limpa, né, sem a presença de sólidos. Então a gente vai observar o comportamento dessa interface ao longo do tempo. Então normalmente no começo a gente coleta, a cada 30 segundos eu vou medir a altura H que essa interface está na proveta. E aí, à medida que o tempo for passando, ela vai descendo e a gente vai coletando, né, essas informações. Então o gráfico que a gente vai plotar, né, da altura da interface versus o tempo, ele fica mais ou menos dessa forma. No primeiro momento, né, no trecho AB aqui, essa polpa, essa interface, ela desce com velocidade constante. Então a gente tem aqui um trecho de reta. A partir de determinado momento, que a interface já estiver mais aqui embaixo, a sedimentação já vai começar a ficar um pouco mais lenta, porque aqui a concentração de sólidos já está aumentando, né, e uma partícula começa a atrapalhar o movimento da outra. Então, nesse trecho aqui de transição, a gente começa a notar uma diminuição da velocidade de sedimentação. E depois a polpa ela vai começando, essa interface ela vai começar a sedimentar cada vez mais lenta, né? Uma vez que aqui a gente já tem todo o sólido sedimentado, mas ainda tem volumes vazios aqui, né? Ainda tem algum espaço vazio que está preenchido com água dentro dessa camada de sólidos. Então, a polpa, os sólidos, essa interface, ela vai descendo cada vez mais devagar, né, porque o sedimento está se compactando sobre o próprio peso, está expulsando a água daqui, e aí ela começa a descer bem lentamente, que é basicamente esse trecho aqui, mais curvo. E aí, a partir de um certo momento, todo esse espaço aqui que tinha vazio, nessa camada de sólidos, já não existe mais, e aí a camada a interface deixa de descer, né? Então aqui ela atinge uma altura constante e a gente pode dar o ensaio por encerrado. Então esse teste ele ajuda a gente no dimensionamento, né? São vários métodos de dimensionamento desenvolvidos por Cook Cleveland, Talmadge Fitch, Kitt, Wilhelm Nade, mas todos eles chegam a resultados similares, todos eles partem do teste de sedimentação.
Isso é mais ou menos o que acontece dentro do espessador, tá, pessoal? Uma vez que a gente coloca, que a polpa chega no espessador, ela chega desse jeito aqui, à medida que o tempo vai passando, o sólido vai sedimentando, né? Então aqui a gente tem a camada de transição, onde as partículas já estão aqui sofrendo uma sedimentação um pouco mais impedida devido ao aumento da porcentagem de sólidos nessa região, e no final aqui a gente tem a zona de compressão, que é basicamente nessa região aqui, né? Onde a polpa ela já está querendo começar a sedimentar de fato. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não quer atingir essa situação dentro do espessador. A gente trabalha sempre com essa, né? Numa alta porcentagem de sólidos, com espaços vazios preenchidos com água. Então aqui eu ainda tenho um sistema fluido, né? Eu nunca vou deixar chegar nessa situação aqui, porque se isso acontecer, a gente tem que parar o espessador e limpar ele, né? O que causa aí grandes transtornos na indústria. Então, pessoal, aqui eu tenho um exemplo, né, de um teste de sedimentação feito com uma polpa que foi usada um floculante, né, a poliacrilamida, e uma polpa que não foi usada nenhum material, nenhum floculante, né, nenhum sistema de agregação. Então, na polpa sem sedimentação, sem floculante, a gente percebe aqui que a sedimentação ela demora mais tempo, né? Até que o equilíbrio foi atingido, né? Até que a compactação dos sólidos no fundo da proveta foi atingido, demorei mais tempo. No caso aqui com floculante, ela aconteceu bem mais rápido. E é interessante a gente notar que a altura da interface, apesar do volume de sólidos, né, da massa de sólidos, a porcentagem de sólidos ter sido a mesma nos dois ensaios, lembrando aqui que os dois foram com volume de 2.000 ml de polpa, e 25% de sólidos. Então a massa de sólidos era a mesma, a quantidade de água era a mesma, mas a altura da interface não foi. A polpa que estava com o floculante, ele apresentou uma interface maior. Então é como se após o ensaio de sedimentação, aqui é com floculante e aqui é sem floculante. A interface com floculante atingiu essa altura e a interface sem floculante atingiu essa altura, apesar da massa ser a mesma. Isso acontece devido justamente à presença dos flocos. O floculante ele vai agir no sentido de formar um emaranhado, né, entre as partículas, e isso ocupa volume. Por isso que a interface, quando a gente usa floculante, costuma ser mais alta do que naquele ensaio que a gente fez com uma polpa sem usar floculante nenhum. Tá bom, pessoal? E aí aqui eu tenho a determinação do ponto crítico, que eu estava avaliando a influência da dimensão de um espessador com base no uso ou não de um floculante. Então, para a gente achar, aqui eu só mostrei como que eu acho o ponto crítico, né, o tempo de sedimentação e a altura de compactação, mostrando que rapidamente, né, a altura ela é bem menor, no caso da polpa sem o floculante, aqui é sem floculante, tá? E aqui é com floculante. Então a altura da interface, no caso aqui, foi menor, né, devido à presença dos flocos aqui na polpa com floculante, e o tempo de sedimentação foi bem maior, né, em média aqui 37 minutos contra 22 minutos no caso da polpa com floculante. E aí, usando uma alimentação hipotética de polpa no espessador de 688 metros cúbicos por hora, a gente chega aqui nas áreas estimadas do espessador em ambos os casos. Então eu teria que ter uma área de 1.066 metros quadrados para uma sedimentação em uma polpa que não estivesse floculada, contra 630 metros quadrados no caso de uma polpa com o uso de floculante. Então, no caso aí daria 37 metros para o espessador nesse caso. Com os floculantes, daí reduziria em 28 metros. Em termos de custo, né, e manutenção, é mais fácil da gente instalar espessadores de menor diâmetro, eles são mais baratos, mais fáceis de se operar. Então, nesse caso, o uso do floculante ele tem um impacto muito positivo na questão do dimensionamento do equipamento. No próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que é feito o teste de sedimentação em proveta, para vocês verem como que é, né, a questão do uso do floculante. É um vídeo bem legal e dá para a gente ver bastante a eficiência, né, do uso do floculante.